Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E uma coisa que a gente sempre teve em mente na cultura pop em geral é que nostalgia vende. Nos cinemas a gente tem a toda hora um live action, um reboot de histórias que a galera cresceu acompanhando. Na TV, só para citar dois exemplos, tivemos recentemente o resgate de séries como Gossip Girl e Rebeldes. E na música então, acho que nem precisa a gente falar tanta coisa, né? Ou melhor, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E pra gente ir logo direto ao ponto, introduçãozinha rápida dessa vez, mas só pra não perder o costume, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tô no Instagram, TikTok e Twitter também, link de todas elas aqui na descrição, e vamos lá! Então, dificilmente uma tendência musical dura por muito tempo no mercado até que uma outra novidade venha e se sobreponha sobre ela. Para isso, basta olhar para trás nos últimos 20 anos e perceber que, dentro de um período de 5 em 5 anos mais ou menos, com pequenas exceções que fugiam à regra, tudo mudava e cada momento é bem caracterizado por uma estética que dominou aquele período. Samples e revisitações de obras sempre foram muito comuns na música pop, e isso não é de hoje, nem de ontem, ou de 20 ou 30 anos atrás. No entanto, 2022 parece ser o ano mais preso no passado desses últimos tempos. Quando a gente olha para obras como Confessions on a Dance Floor da Madonna de 2005, 1989 da Taylor Swift e Emotion da Carly Rae Jepsen de 2014 e 2015 respectivamente, esses são bons exemplos de trabalhos que referenciavam décadas anteriores, trazendo cada um deles algo novo para o seu momento, mas sem fazer parte de um contexto maior do que outras pessoas estavam fazendo naquele mesmo período. Desde a virada da década, quando Dua Lipa, The Weeknd e Doja Cat lançaram o Future Nostalgia, o After Hours e o Hot Pink, carregados de um sentimento nostálgico, uma nova tendência se fez presente na música pop, ganhando ainda mais força em diferentes vertentes quando Olivia Rodrigo explodiu com Sour, e Bruno Mars e Anderson .Paak se unindo no Silk Sonic. E cara, isso só para citar alguns exemplos. Algo bem peculiar quando a gente olha para 2022, o que parece ser a implosão de todas essas ramificações, é que muitos trabalhos não estão sendo mais inspirados por um momento ou um movimento, mas sim em obras específicas, sabe? Indo ali, ó, direto na fonte, com remixes e samples, e dependendo de quem seja e da complexidade com que cada um cria o seu trabalho, criando novas obras artísticas ou só pegando o caminho mais rápido para emplacar um hit, pois é o que está funcionando no momento, né? É o que está dando certo. É muito louco quando a gente para pra pensar que um dos maiores sucessos de 2022 é Run Up the Hill da Kate Bush, uma música de quase 40 anos atrás e que teve aí aquele baita boom, né, por causa daquela cena épica nessa última temporada de Stranger Things. Mas será que ela realmente teria se mantido em alta por quase todo o resto do ano? Stranger Things saiu em maio, a gente está quase chegando em outubro e ela continua sendo uma das músicas mais consumidas no mundo inteiro. Se não fosse por todo esse contexto que ajuda ela a soar tão atual quanto a maioria dos hits que estão sendo lançados hoje, até porque muitos desses hits são inspirados por outras músicas que foram feitas e carregam a mesma sonoridade da época em que Run Up the Hill foi originalmente lançada, lá nos anos 80. E plus, olha só essa curiosidade. Apesar da Kate Bush ser a toda poderosa que tá aí bombando nos charts e se mantendo firme e forte no top 10 da Billboard desde junho, apenas do começo do ano pra cá, o clipe de Take On Me do a-ha recebeu mais de 128 milhões de views aqui no YouTube, November Rain do Guns N' Roses mais de 140 milhões e La Isla Bonita da Madonna mais de 104 milhões de views. Quantos lançamentos feitos esse ano sequer passam perto desses números? No entanto, esse não é o ponto central do nosso vídeo de hoje, porque esses são clássicos e eles sempre foram consumidos, não apenas em 2022, mas desde sempre, desde que eles foram lançados. O que a gente pode engatar a partir daqui é: vocês já pararam para olhar o que há em comum na maioria das músicas que foram número 1 esse ano? Pegando a maior parada musical do mundo como parâmetro, mas já já a gente chega em outros exemplos que não se limitam apenas a ela. Ao todo, em 2022, apenas 11 músicas chegaram ao primeiro lugar na Billboard Hot 100, alternando entre elas as 38 semanas que tivemos nesse ano até o momento. E olha só, dessas 11 músicas, uma delas é All I Want For Christmas da Mariah, né? Que até aí tudo bem, a gente sabe que veio ali da popularidade do final do ano passado e que se estendeu até as 2 primeiras semanas de 2022, mas das outras 10, 6 delas possuem samples diretos de sucessos de anos anteriores
ou influências e inspirações que a gente consegue reconhecer muito bem de onde vieram. Uma delas é justamente o single de maior sucesso comercial de 2022 até agora, As It Was, do Harry Styles, que apesar de não conter um sample, interpolação ou qualquer outra forma de reutilização de outro trabalho na sua produção, é uma música que você nem precisa ir muito longe para perceber que, bebeu diretamente do synth pop dos anos 80. Se em 2020 o maior sucesso do ano na Billboard foi Blind Lights do The Weeknd e em 2021 Levitating da Dua Lipa, caso o ano terminasse agora, nesse exato momento, pela terceira vez consecutiva, o maior hit do ano, o maior sucesso do ano, seria novamente uma música que faz referência aos anos 80. E bom, ainda que ela lembre bastante Take On Me do A.H.A., As It Was seja de fato uma canção 100% original em sua construção, com exceção de Is On Me da Adele, We Don't Talk About Bruno do elenco de Encanto, Heat Waves do Glass Animals e Jimmy Cox do Drake, todas as outras músicas que chegaram ao primeiro lugar na Billboard esse ano traziam com elas a nostalgia de um sample. E aqui a gente está falando de First Class do Jack Harlow, que foi construída em cima de Glamorous da Fergie, Waiting For You do Future, que revisita a faixa Higher da cantora Dims, About That Time da Lizzo, que creditou o produtor Stephen Hugg pelo uso do instrumental da faixa Words DJ, Break My Soul da Queen Bee, que trouxe no primeiro single do Renaissance o sample de Show Me Love da Robin S., bem como Nicki Minaj, que no seu comeback com Super Freak Girl, trouxe novamente aos holofotes o hit Super Freak do cantor Rick James. Cada caso é um caso e cada um deles olhou para lugares bem diferentes na hora de preparar esses lançamentos, mas vocês conseguem perceber que, apesar de Nicki Minaj e Harry Styles e Beyoncé e Jack Harlow serem artistas completamente diferentes, tanto em proposta musical quanto até mesmo em seus públicos, a nostalgia teve presente no lançamento de cada um deles? E isso porque a gente está falando só de quem foi número 1 até agora, porque, vamos lá, se Rocketman já havia aberto as portas para muita gente que não conhecia a obra e a história de Elton John, nesses últimos meses ele emplacou não apenas um, mas 2 hits sem nem precisar escrever um verso inédito. Provavelmente nem ele ou a Dua Lipa esperavam que Cold Heart fosse tomar toda essa proporção que a música foi, de pouco em pouco tomando, mas reunindo vários trechos dos seus clássicos e criando com eles uma nova música que, cara, talvez já possa ser considerado um novo clássico também. Apesar do seu lançamento ter acontecido em agosto de 2021, seu pico de popularidade nas paradas foi registrado no começo desse ano, e cara, tudo isso sem contar que Cold Heart teve uma recepção tão calorosa do público que até a Dua passou a incluir ela no setlist da sua turnê. Algo que vocês devem ter percebido que ela não fez com todos os lançamentos que ela colocou aí depois do álbum sair, mas que, considerando que o nome da turnê é Filter Nostalgia, ainda que essa não seja uma música que estava ali no álbum, se encaixou perfeitamente com o que ela já vinha apresentando nos palcos. Mas voltando ao Elton, seguindo basicamente a mesma fórmula, mas agora revisitando uma outra parte do seu catálogo, a recente parceria com Britney Spears em Hold Me Closer já vem apresentando um resultado similar ao de Cold Heart ao longo dessas 3 primeiras semanas de lançamento, e além de já ter alcançado o 6º lugar nos Estados Unidos, a faixa também já foi top 3 em países como Austrália, Canadá e Reino Unido. E assim, depois de todos os outros exemplos que a gente já citou por aqui, esse caso do Elton é um que ilustra muito bem que o que a gente está vendo nesse atual momento não é apenas o caso de uso de samples, não é apenas o revival de músicas antigas, não é apenas uma estética que virou tendência, é meio que tudo isso ao mesmo tempo. A gente já tem aqui no canal 3 vídeos e um short sobre a era Renaissance da Beyoncé, e olhando pra ele, é exatamente isso que a gente percebe também. Esse não é um disco que as músicas trazem samples só por trazer. É toda uma história que está sendo contada, referências e reverenciações que estão sendo feitas. Nem sei se essa palavra reverenciações existe, mas eu espero que tenha dado pra entender o que eu tô falando. Se não deu, dá lá uma olhadinha nos vídeos que eu acho que fica mais fácil de entender. E assim, vocês conseguem notar que quando a gente direciona o olhar não para um trabalho em específico e com as suas particularidades, mas para o cenário geral de tudo que está acontecendo nesse atual momento, a impressão que dá é que realmente parece que tá todo mundo ali com o pezinho no passado. Aqui no canal a gente já tem um vídeo desse ano onde a gente fala sobre alguns samples que o pessoal estava utilizando em alguns hits atuais,
Mas à medida com que o ano foi passando e o som de 2022 foi de fato ganhando forma, a gente consegue perceber que não era apenas sobre isso, não era apenas isso. E isso porque a gente só falou de casos internacionais até agora, mas dá uma olhadinha aí com atenção no pop nacional para perceber como tudo isso também não tá muito forte por aqui também. Quer exemplos? Vamos lá! Se em Girl From Rio a Anitta foi pegar referência em um dos maiores clássicos da música brasileira com Garota de Ipanema, em Boys Don't Cry, além dos sintetizadores oitentistas, todo o clipe também é voltado a referências cinematográficas dos anos 90 e 2000. Se você já foi em alguma festa esse ano, você já deve ter notado que nenhuma outra música levanta mais o público que Vermelho, da Glória Groove, música essa onde ela presta uma homenagem à vida e obra do MC da Leste, com um sample de um dos seus maiores sucessos, Mina de Vermelho. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu toquei em algumas festas por aí e eu sempre tenho Vermelho ali como uma música de segurança, porque se por acaso eu tocar alguma música que deu ali uma desanimada no público, é só colocar Vermelho logo em seguida que a pista explode de novo. Com seu mega bem-sucedido projeto no Manais, a Ludmilla sempre inclui alguns covers dos anos 90 e 2000 no seu repertório de pagode, e essas que vão de Por Causa de Você da Kelly Key até O Segredo do Exalta Samba, que ela até já cantou com a Luísa Sonza em alguns shows, e que falando nela, aliás, no álbum Doce 22 tem até uma faixa chamada 2000, que já nem precisa falar nada. Além, é claro, dela mesma, Pablo Vittar, que com o álbum Batidão Tropical resgatou vários sucessos do início dos anos 2000 em covers, e até nas inéditas, trazendo uma sonoridade similar do que mais bombava na sua infância. E depois de tudo isso que a gente falou, agora a gente pega um avião e vai até a Coreia do Sul, só para chegar lá e perceber que um dos maiores sucessos do K-pop esse ano é a música Afterlife do girl group IVE, que traz um sample inteiro de I Will Survive da Gloria Gaynor. Você tá entendendo que pra onde você se vire simplesmente não tem como escapar? E olha só, até mesmo músicas que nem estavam planejadas para serem lançadas, como o caso de I'm Good, do David Guetta com a Bebe Rexha, outra música que tá crescendo muito aí nesses últimos dias, foi lançada, não vou nem dizer a contragosto, porque é óbvio que ninguém quer desperdiçar um hit, mas essa foi uma música que eles fizeram em 2017, que ficou engavetada durante 5 anos, e só agora eles lançaram após um áudio dela viralizar no TikTok com mais de 500 milhões de plays. E falando nisso, tô até pensando em fazer um vídeo sobre a Bebe Rexha, hein? Uma hora ela tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, aí uma montanha russa, né? Sempre oscilando entre esses dois extremos. E se vocês quiserem um vídeo contextualizando toda essa história, falem aí nos comentários. E só pra constar pra quem não sabe, I'm Good é até na verdade mais do que um sample, né? Na verdade quase uma releitura do hit I'm Blue do grupo italiano A465. E olha aí, né? Até quando o artista nem tá pensando em lançar algo nessa pegada, a demanda do público exige isso deles. Eu lembro que em 2020 a gente teve por aqui um vídeo sobre o retorno da disco music, e por lá eu comentei que geralmente essas tendências têm um ápice e depois esvazia. Satura, ninguém aguenta mais, parte pra outra. E geralmente sempre foi assim, né? Mas esse é um momento inédito e que, pelo visto, nem tem previsão de perder força. Porque olha só, Doja Cat, uma das maiores hitmakers da atualidade, em uma recente entrevista confirmou que já está trabalhando no seu próximo álbum e que ele será inspirado na cultura rave alemã dos anos 90. Se teve uma época em que o mercado olhava para o underground e cena alternativa para tentar encontrar o que de mais novo estava sendo feito e que logo em breve iria explodir no mainstream, hoje em dia, para tentar prever isso, está sendo mais fácil olhar para trás e tentar encontrar o que ainda não foi redescoberto. Vocês também acham que 2022 está sendo o ano mais nostálgico da música? Ou se não, como vocês enxergam como o pop está se moldando atualmente? Falem aí nos comentários. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!